Leonardo é humilhado ao vivo, mas sua resposta ensina ao Brasil uma lição de grandeza. Na calmaria da manhã goiana, o tempo parecia desacelerar. O cheiro do café recém-passado se misturava ao canto dos pássaros, enquanto o vento dançava entre as árvores da fazenda. Era ali, entre a terra vermelha e os sons da natureza, que Leonardo encontrava sua paz. De camisa xadrez e calça jeans surrada, violão no colo, ele dedilhava melodias como quem conversa com a alma. Mas naquele dia, algo diferente interrompeu sua rotina. O telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz animada da produção da TV Globo. Um convite: participar do programa Altas Horas, num especial sobre música e juventude. Leonardo não pensou duas vezes. Bora! Uai! Respondeu com aquele jeito simples que o Brasil aprendeu a amar. Para ele, cada palco era um altar onde sua verdade poderia ser compartilhada. Não perguntou quem mais estaria lá. Quem vive de verdade não escolhe plateia. Leva sua essência onde for chamado. No dia da gravação, chegou cedo ao estúdio. Cumprimentou a todos como velhos amigos. Sorrisos, fotos, piadas com os técnicos. O sertanejo parecia mais em casa do que muitos ali. Enquanto afinava o violão, soube que entre os convidados estava Pablo Vittar, com sua produção impecável e presença marcante. Mas Leonardo não se intimidou. Cada um brilha com a luz que carrega, e ele sabia a sua vinha de dentro. Quando o programa começou, o público vibrou. Serginho Groisman deu boas-vindas, exaltando a diversidade dos convidados. Um a um foi chamado ao palco, até que o nome de Leonardo ecoou. Vestido de simplicidade e alma, ele entrou, e algo mágico aconteceu. A juventude, acostumada aos hits do momento, levantou-se em aplausos. Não era apenas respeito, era reconhecimento. Aquele homem carregava a história viva da música brasileira. Sentou-se no centro do palco, entre risos e câmeras. Ao seu lado, Pablo. Um sorriso polido de um lado, um aceno cordial do outro. Tudo parecia caminhar com harmonia, até que a provocação veio. Disfarçada de piada, mas carregada de deboche. Uma tentativa de expor, ridicularizar. O silêncio se espalhou como névoa espessa. Mas Leonardo não reagiu como muitos esperavam. Ele não revidou, não gritou, não atacou. Ele olhou para frente, sorriu com serenidade e disse uma única frase. Uma frase tão poderosa, tão inesperada, que calou os risos e virou o jogo. A simplicidade incomoda quem ainda não aprendeu a ser inteiro por dentro. Naquele instante, o estúdio congelou. O tempo parecia ter parado para escutar. Foi como um espelho sendo erguido em rede nacional. E cada um viu ali o reflexo do que realmente importa. O programa. Cancelado. Oficialmente. Por problemas técnicos. Mas nos bastidores, todos sabiam a verdade. Não era medo do erro. Era medo da verdade. Medo de que aquela serenidade pudesse ensinar mais do que qualquer espetáculo. Leonardo voltou para sua fazenda como chegou, em paz. Porque grandeza de espírito não depende de aplausos. Ela se revela no silêncio das atitudes, na firmeza diante da injustiça, na leveza de quem sabe exatamente quem é. Se essa história tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém que precisa lembrar do poder da humildade. Se inscreva no canal para mais histórias reais, transformadoras e cheias de propósito. E me conta, você já viveu algo assim? Como reagiu? Sua voz importa. Sua verdade também pode inspirar alguém hoje. O programa começou com a leveza de uma tarde de domingo. Serginho, com seu jeito descontraído, conduzia a conversa entre risadas e curiosidades, puxando assuntos sobre música, carreira e o impacto das redes sociais na vida dos artistas. Era um cenário vibrante, cheio de energia jovem, e fala sobre hits virais e coreografias do momento. Mas ali, entre tantos holofotes modernos, havia uma presença que se destacava por não tentar brilhar. E justamente por isso, iluminava. Leonardo, com seu sorriso sereno e seu jeito caipira de contar histórias, arrancava risos sinceros da plateia. Suas palavras vinham carregadas de verdade. Ele não falava de tendências. Falava de raiz.
Enquanto outros explicavam métricas, danças e engajamentos, Leonardo falava de emoção, de alma, de vida vivida. A música sertaneja é igual a abraço de mãe, disse com os olhos semicerrados de ternura. Pode passar moda, passar tempo, mas ela sempre acolhe a gente. E naquele instante, algo mudou no estúdio. Como se todos, por um breve momento, tivessem lembrado de algo que haviam esquecido: o poder da simplicidade. Serginho, percebendo a conexão, propôs que cada artista compartilhasse uma história marcante de suas carreiras. E foi ali que Leonardo tocou, mais uma vez, não apenas seu violão, mas corações. Ele ajeitou o chapéu com delicadeza, pigarreou como quem se prepara para um reencontro com o passado, e começou. Contou sobre um show numa cidadezinha do interior de Minas. No camarim, prestes a subir ao palco, foi surpreendido por um pai com um menino no colo, frágil, com um olhar cansado demais para sua pouca idade. O pai explicou. O menino enfrentava uma doença daquelas que nos fazem dobrar os joelhos. Mas havia algo que ainda despertava sorrisos nele: as músicas de Leonardo. E naquele camarim apertado, o sertanejo cantou. Não para o público, não para a fama, mas para aquele menino. Olhos nos olhos, coração com coração. Dias depois, veio a notícia. O menino estava melhor. Forte de novo. A mãe dizia que foi um milagre, que aquela canção havia acendido de novo a fé da família. Leonardo então sorriu, com os olhos discretamente úmidos, e disse: não sei explicar, Serginho. Só sei que às vezes, Deus usa a gente de um jeito que a gente nem imagina. Uma simples música vira oração. O estúdio mergulhou num silêncio reverente, quebrado apenas pelos aplausos que explodiram em seguida. Havia lágrimas, sorrisos comovidos. Até Serginho, acostumado a tantas histórias, apenas balançava a cabeça, admirado. Mas Leonardo, fiel à sua essência, apenas baixou os olhos, como quem agradece em silêncio. Porque para ele, aquilo nunca foi sobre fama. Era sobre ser ponte. Era sobre ser canal de algo maior. A noite seguiu. O ritmo retomado com leveza, piadas, histórias divertidas dos bastidores da fama. Mas algo havia mudado. A plateia ainda ria, mas com um olhar diferente. Como quem já foi tocado por algo que não se desfaz. E bastava Leonardo dizer uma única frase, e o tempo parecia parar. Ele não falava para impressionar. Falava para lembrar. Para lembrar que ainda existem vozes que não precisam de gritaria. Que ainda existem verdades que não cabem em trendes. Que a alma, quando canta com pureza, faz o mundo silenciar para escutar. A pergunta de Serginho parecia inofensiva, mas abriu uma porta que poucos ali esperavam atravessar. E para você, Leonardo, depois de tanto tempo de estrada, o que ainda te emociona na música? Ele se ajeitou na cadeira, passou a mão devagar no chapéu, como quem acaricia a própria história, e respondeu com aquela voz que carrega o som do interior, das estradas de terra, das orações feitas debaixo do céu estrelado. Emoção para mim, Serginho, é saber que uma canção minha pode abraçar quem está longe, quem está sofrendo, quem já pensou em desistir. Naquela hora, não era mais um cantor falando, era a alma de um povo. Às vezes parece que é só mais uma moda de viola, mas lá do outro lado, tem alguém segurando na última esperança. E quem planta música com amor, colhe fé no coração de quem escuta. Eu acredito que tudo vem de Deus. Se não for Ele soprando no ouvido da gente, a gente nem sai do lugar. Silêncio. Um silêncio bonito, carregado, como o silêncio de quem escuta mais do que apenas palavras. Era como se o estúdio inteiro tivesse parado para sentir. Mas nem todos estavam dispostos a permitir que aquela luz se espalhasse. Pablo Vittar, que até então assistia em silêncio, inclinou-se ao microfone com um sorriso irônico. Olha só, agora além de cantor, virou missionário, né? Daqui a pouco lança moda gospel de chapéu e bota. A plateia hesitou. Algumas risadas saíram nervosas, outras debochadas. O ar antes leve, agora parecia um vidro trincando, prestes a estilhaçar. Serginho tentou suavizar com um sorriso desconfortável, mas algo já tinha mudado. Leonardo, no entanto, permaneceu firme,
calmo, sem raiva, sem constrangimento. Apenas aquele mesmo sorriso de quem carrega certezas que não se abalam com o riso alheio. Pegou o microfone devagar, olhou para Pablo com a gentileza que só os fortes têm, e respondeu com a força tranquila de quem sabe de onde veio. Missão mesmo, minha filha, é cantar com o coração. Deus não escolhe quem tem o figurino certo, nem quem tá na moda. Ele escolhe quem tá disposto. E se ele quiser usar um caboclo de chapéu amassado para plantar esperança, quem é que vai impedir? A resposta atravessou o estúdio como um raio de verdade. Aqueles que haviam rido, agora olhavam fixamente. E Leonardo, com a serenidade dos sábios, completou. E se um dia minhas modas virarem oração para quem tá perdido nesse mundo de gritaria, vai ser o maior sucesso da minha vida. O silêncio virou aplauso. Primeiro tímido, depois consciente. Um aplauso mais profundo do que barulhento. Porque ali não se aplaudia uma resposta. Aplaudia-se uma postura. Uma verdade. Pablo desviou o olhar. Serginho retomou o controle chamando outro convidado. Mas o clima já não era o mesmo. Leonardo havia plantado uma semente. E quem escutou de verdade, sabia. Enquanto os outros cantavam, brincavam, riam, Leonardo permaneceu em seu canto, dedilhando o violão como quem ora sem palavras. Como quem conversa com Deus no idioma dos acordes. A plateia agora o observava com outro olhar. Respeito, curiosidade, silêncio. Porque a verdade, quando dita com doçura, tem o poder de calar até o mais barulhento dos cenários. Nos bastidores, porém, nem todos estavam tranquilos. Alguns produtores trocavam olhares tensos. A plateia parecia dividida. Uns ainda cochichavam. Outros apenas olhavam para Leonardo, como quem tenta decifrar um mistério simples demais para ser entendido com pressa. Até que veio o intervalo. As luzes baixaram. A movimentação aumentou. Mas atrás das câmeras, outra história se desenrolava. Um produtor se aproximou de Leonardo, agora guardando seu violão com o mesmo cuidado de quem guarda algo sagrado. Leonardo, será que pode dar uma palavrinha com a gente na sala de apoio? Ele ajeitou o chapéu. Não havia pressa em seus passos, nem desconfiança. Apenas aquela tranquilidade de quem não tem nada a esconder. Seguiu o produtor pelos corredores frios, até uma salinha modesta onde 3 homens o esperavam. 2 produtores, um executivo, todos com expressões sérias, braços cruzados. O tipo de silêncio que grita. Então, Leonardo, disse o executivo, ajustando os óculos com um gesto automático. Primeiro, a gente queria agradecer. Você é um ícone, sem dúvida. O que viria depois não seria apenas uma conversa sobre programa de TV. Seria o início de algo maior. Porque algumas verdades não podem ser apagadas. E Leonardo, mesmo sem saber, acabava de acender uma fogueira que ninguém conseguiria apagar. A sala estava silenciosa. O executivo pigarreou, tentando suavizar a tensão que pendia no ar como um temporal prestes a cair. É que a gente está tentando manter o programa leve, jovem, sabe? Essas falas muito religiosas podem acabar afastando parte do público. Leonardo ouviu tudo em silêncio. Não franziu a testa, não contestou, apenas escutou, como quem já conhecia de cor esse tipo de discurso. Não queremos que o programa tome um tom muito espiritual. A ideia é entreter, trazer diversão, não debates de fé. Você entende, né? Ele passou a mão devagar no queixo, pensativo. Depois, sorriu com aquela paz de quem vive em terra firme, mesmo quando o mundo parece girar rápido demais. Entendo, uai. Vocês querem barulho bonito, querem show. Mas sabe, moço, eu não vim aqui para pregar. Vim para cantar minha verdade. E na minha vida, Deus não é um quadro que a gente tira da parede dependendo da visita. Ele é o teto. Tira ele, e não sobra nem tijolo. Os homens à sua frente trocaram olhares desconfortáveis. Mas Leonardo não recuou. Se eu falo de Deus, é porque ele está em mim. Eu não sei esconder, não sei fingir. E também não sou de impor nada para ninguém. Só abro a boca e deixo sair o que carrego no peito. Quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, é livre para mudar de canal. O peso do silêncio
se instalou de novo. Mas dessa vez, não era desconforto. Era verdade demais para caber em uma sala apertada. O executivo pigarreou de novo, agora sem a mesma firmeza de antes. A gente só pede que, daqui para frente, foque mais na música, no seu carisma, na diversão. Tá bom. Leonardo sorriu largo. Aquele sorriso que mistura gentileza com firmeza. Pode deixar, moço. Vou cantar do jeito que sei, música e alma juntas. Sem forçar nada, e sem esconder também. A reunião terminou ali. Sem conclusões, sem promessas. Só a certeza de que, mesmo calado, Leonardo havia dito tudo. De volta ao camarim, pegou o violão, respirou fundo e fechou os olhos por um instante. Não era a primeira vez que tentavam podar o que ele tinha de mais verdadeiro. E com certeza, não seria a última. O intervalo chegou ao fim. As luzes voltaram a acender como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha mudado. A atmosfera era outra. Serginho, de volta ao palco, anunciou com um entusiasmo contido. E agora, para dar um clima ainda mais especial para nossa noite, Leonardo. Ele subiu ao palco com a mesma calma de sempre. Ajustou o microfone. E antes de cantar, falou com a voz baixa, mas firme o suficiente para atravessar corações. Essa aqui é para quem já precisou de uma luz no meio da estrada escura. Espero que encontre. E começou. A canção falava de recomeço, de cansaço e de uma força que ninguém vê, mas que levanta a gente quando achamos que não vamos aguentar. Não precisava dizer Deus, porque todo mundo sabia, todo mundo sentia. Os olhos marejados começaram a surgir em meio à plateia. Uma moça na primeira fila limpava discretamente uma lágrima. Um rapaz abaixava a cabeça, tocado, como se ouvisse algo que precisava há muito tempo. Serginho, de canto, acompanhava no ritmo, com a expressão de quem sente e não sabe explicar. Nos bastidores, o nervosismo era visível. Um produtor cochichou para outro. Isso tá saindo do controle. Mas ninguém ali sabia o que fazer com o tipo de emoção que não se edita. E quando a última nota ecoou, quando o violão emudeceu, ninguém se apressou em aplaudir. O silêncio foi o primeiro aplauso. Depois, como uma onda, as palmas vieram. Não pelo nome, não pela fama, mas pela entrega, pela verdade, pela coragem de não se esconder. Leonardo tirou o chapéu, agradeceu com um gesto tímido e se sentou. Ainda segurava o violão, como quem guarda uma espada depois da batalha. Pablo Vittar, que antes mexia no celular, agora olhava fixamente para o chão. Tentou buscar uma piada, um comentário, algo que quebrasse o peso daquele momento. Mas não encontrou, porque há instantes que nem a ironia alcança. Aquela noite não foi como a produção planejou, mas talvez tenha sido exatamente como Deus quis. Às vezes, não é o mais barulhento que marca, é o que tem coragem de ser verdadeiro. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal. Aqui, cada história carrega alma e propósito. Deixe nos comentários. Você também já foi podado por ser quem é? Como reagiu? Compartilhe com alguém que precisa lembrar. Não se apaga a luz de quem nasceu para iluminar. A plateia estava diferente. Não era mais um público de televisão. Era um grupo de almas tocadas. Algo havia sido plantado ali. Algo que nenhum roteiro poderia prever, que nenhum figurino exuberante poderia conter. Uma verdade silenciosa havia brotado, e com ela, o desconforto nos bastidores da Globo. O programa, que deveria ser apenas mais uma noite leve, jovem e divertida, escapava pelos dedos da produção como areia molhada. O que eles planejavam como entretenimento virou testemunho. O que seria mais um sábado comum se transformava em algo sagrado, irreversível. No palco, Leonardo permanecia, sentado, sereno, como uma rocha em meio ao vendaval. Serginho, visivelmente desconcertado, tentava puxar a leveza de volta. Anunciava atrações, forçava sorrisos. Mas era como tentar segurar o vento com as mãos. Algo muito maior já tinha tomado o estúdio. E agora, para encerrar nossa noite, mais uma canção do nosso querido Leonardo. Ele se levantou,
Ajustou o chapéu com a mesma dignidade com que um guerreiro ajusta sua armadura. Caminhou até o centro do palco, pegou o violão e falou, não para entreter, mas para acender corações. Essa música é para quem já pensou em desistir, mas encontrou força onde nem imaginava. Começaram os acordes, suaves, profundos, e as palavras vieram como um rio limpo que invade uma terra árida. Falavam de dor, de perda, mas também de esperança, de fé, de recomeço. E então, algo começou a acontecer. Primeiro foram os soluços tímidos, mãos tapando bocas trêmulas, olhos marejados tentando resistir. Depois, o inevitável, lágrimas escorrendo, jovens abraçados, adultos com os olhos fechados, murmurando orações entre os dentes. Um técnico largou os fones no colo e chorava. Simplesmente chorava, olhando fixo para Leonardo. Na plateia, uma jovem se ajoelhou. Em seguida outra. Depois, um grupo. E logo, parte da plateia se curvava, não diante do artista, mas diante do invisível que agora era visível. Até Pablo Vittar, que antes olhava o celular, agora encarava o palco em silêncio. A expressão era de quem não sabia o que sentia, mas sentia, e isso bastava. Serginho, acostumado aos palcos e emoções ensaiadas, segurava o microfone com as mãos trêmulas, mas não tinha coragem de interromper. Ele sabia, aquele momento não pertencia mais a ele, nem ao programa. Pertencia a algo eterno. E então, o impossível aconteceu. As luzes do estúdio, sem comando técnico, começaram a diminuir de intensidade. Não era falha, não era efeito especial. Era como se a própria luz entendesse que deveria se curvar. Um perfume de flores invadiu o ar. Suave, doce, nenhuma máquina, nenhum spray. Era como se alguém tivesse colhido rosas e soprado o perfume ali. Só para confirmar, o céu estava presente. Leonardo seguia cantando, de olhos fechados. Cada palavra era uma entrega. Cada nota, uma ponte entre o visível e o invisível. E então, ela surgiu. Uma criança pequena, lá do fundo da plateia, soltou-se da mão da mãe. Ninguém tentou impedir. Era como se todos soubessem. Aquilo precisava acontecer. A menina correu até o palco, os olhos brilhando em lágrimas. Abraçou a perna de Leonardo e, com uma voz tão pura que parecia vinda do céu, disse: Moço, obrigado. Deus está aqui. O estúdio inteiro ouviu. Ninguém ousou rir. Ninguém tentou interromper. Alguns adultos caíram de joelhos. Outros ergueram as mãos. Silêncio. Choro. Alegria. Espanto. Fé. Leonardo se abaixou. Pegou a criança no colo. E com a voz embargada, de emoção, disse apenas: E ele nunca saiu daqui. O aplauso que ecoou no estúdio naquela noite não foi um aplauso de show. Foi um aplauso de reverência, de alma para alma, de gente que, sem entender direito, sabia que havia presenciado algo único, inexplicável, inapagável. Nos bastidores, o caos. O executivo da direção berrava ordens desconexas. Corta isso. Edita aquilo. Apaga antes que circule. Mas já era tarde. As câmeras tinham registrado tudo. E o que foi gravado não podia ser desgravado. A decisão foi tomada ali, no calor do desconforto. Aquele programa não iria ao ar. Oficialmente, problemas técnicos. Extraoficialmente, pânico. Pânico diante do que não podiam controlar. A fé. E pior, uma fé genuína. Uma fé sem roteiro. Uma fé sem filtro. A Globo, acostumada a moldar narrativas, não sabia lidar com a única que nasce da alma, a verdade. Leonardo, ao fim de tudo, apenas agradeceu. Sem revolta, sem acusações, apenas fé. Com o microfone na mão e a humildade no olhar, disse: Eu não vim aqui para convencer ninguém. Vim só para cantar o que mora no meu peito. E se Deus quiser, que essa sementinha que caiu aqui hoje floresça nos corações que mais precisam. Entregou o violão a um assistente. Acenou com ternura à plateia, ainda em prantos. E saiu do palco do mesmo jeito que entrou, inteiro. No carro, voltando para sua fazenda,
olhou o céu estrelado da madrugada, respirou fundo e murmurou em voz baixa, com um sorriso tranquilo: valeu, meu Deus. E naquela estrada vazia, cercada de silêncio e campo, parecia que o próprio céu respondia. As estrelas cintilavam mais forte, como se piscassem em aprovação, porque quando a verdade toca os corações, ela não precisa de audiência. Ela floresce. Ela transforma. Mesmo que o mundo tente calar,